e vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ilumine, nos faça entender a profundidade da mensagem que a liturgia hoje nos apresenta. E o grande ensinamento que Jesus, que o Senhor quer nos dar, através da vida de São Tomé. Para a gente entrar na mística, na espiritualidade, no ensinamento para a nossa vida, vamos recordar, refrescar a nossa memória, conhecendo um pouquinho mais desse apóstolo. Então, que se apresente São Tomé. Vamos lá, São Tomé, festa de São Tomé. Vamos lá, pode passar. Nome e significado. Tomé vem do aramaico tomá, que significa gêmeo. Em grego, foi escrito o Evangelho, no Novo Testamento, seu nome é traduzido como Dídimo, que também significa gêmeo. Pode passar. Era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Muito provavelmente era galileu, como os outros apóstolos. Mais um pouquinho. Não sabemos quem era seu irmão gêmeo, nem há relatos de sua profissão anterior ao chamado. Pode ter pertencido ao grupo de João Batista, antes de seguir Jesus. São Tomé aparece especialmente no Evangelho de João, 3 vezes. Primeiro característica, sempre foi, por isso que reduzir São Tomé ao homem que não crê, o incrédulo, é muito pouco, muito pouco. Olha as virtudes e as características desse homem. Primeiro, era um homem corajoso e leal. Quando Jesus decide voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro, os discípulos temem pela vida dele. E olha só o que Tomé diz: vamos nós também para morrermos com ele. Aqui revela fidelidade, coragem e disposição ao martírio. Quando eu vou lá, o Senhor não vai porque lá é perigoso. Vamos junto, gente, vamos junto, vamos morrer com ele. A decisão de Tomé, ou seja, enfrentar o martírio. Outra característica, homem sincero e desejoso de compreender. De compreender. Sabe uma coisa assim que é delicado, para não dizer que é chato, Às vezes assim, você entendeu? Acontece também, um pai para o filho, enfim, irmão para irmã, colega de trabalho. Você entendeu? Sim, entendeu. Então me explica. Não entendeu nada, não entendeu nada. E diz que entendeu para não dar uma de analfabeto. A pessoa diz que entendeu, entendi tudo. Então como é que é? Não sabe depois. São Tomé não era assim. São Tomé não era assim. Ele era um homem sincero e desejoso de compreender. Senhor, não entendi. Eu não entendi. Por exemplo, durante a última ceia, o discurso da última ceia, Jesus disse: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Entenderam? Sim, todo mundo, sim. Opa. Aí aparece um Tomé. Tomé responde: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ou seja, um homem que pergunta, quer saber, quer entender, quer dar um passo, mas sabendo, compreendendo o que está diante dele. Muitas vezes você entendi. O que ele quis dizer mesmo? Pergunta para Jesus. Jesus gosta de sinceridade. Jesus gosta de sinceridade. Tomé revela o seu desejo de compreender, sua honestidade e sua humildade. E terceira característica, um homem de fé, que relata o Evangelho de hoje mesmo. Homem da fé que precisa ver para crer. Após a ressurreição, texto de hoje, Jesus aparece aos apóstolos, mas Tomé não está. Quando lhe contam, ele diz, olha lá: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece e diz: toma aqui o teu dedo, não sejas incrédulo, mas creia, seja crente. Tomé explica, aí a mais linda profissão de fé que ele faz: meu Senhor e meu Deus. A mais bela profissão de fé. Jesus responde: felizes os que não viram e creram. Que mais a gente pode falar sobre São Tomé? Segundo a tradição da igreja, ele pregou o Evangelho na Síria, na Pérsia e principalmente na Índia, onde fundou comunidades cristãs. A igreja sírio-malabar na Índia se considera descendente direta de São Tomé. Tanto é lá que chama-se Igreja de São Tomé. Foi martirizado na cidade de Milapore, hoje pertence a Chennai, na Índia, transpassado por lanças enquanto rezava. Por isso que a gente vai ver que a imagem que ele aparece com uma lança. Seus restos mortais foram depois trasladados para Edessa, na Turquia, e depois para Ortona, Itália, onde está a principal basílica em sua honra, na cidade italiana. É representado como uma lança ou espada, símbolo do seu martírio. A próxima foto vai mostrar.
né? Uma imagem da internet, enfim, mas sempre apresentado como uma lança. O que mais que a gente sabe dele? Festa litúrgica, hoje, 13 de julho, desde a reforma litúrgica do Vaticano. Padroeiro, também é padroeiro dos arquitetos, engenheiros, geômetras e da Igreja da Índia, né? Características, lição da vida dele: sempre apresentou uma fé amadurecida. Tomé não é apenas o incrédulo, mas o homem que precisou de um processo para crer profundamente, uma caminhada, fez uma caminhada de fé. Sempre mostrou a busca sincera da verdade. Tomé nos ensina a fazer perguntas quando não compreendemos a fé, não fingir entender, já falei sobre isso. Jesus responde aos corações sinceros, né? E o testemunho corajoso. Tomé foi até os confins da terra para anunciar o Evangelho, viveu o que disse: vamos morrer com ele, né? Lembra que ele falou? Então, realmente, de fato, deu a vida por Jesus, né? Que mais? Vamos também nós para morrermos com eles. Senhor, não sabemos para onde vais. Ou seja, as frases célebres, né? E meu Senhor e meu Deus. Tem mais? Né? São Tomé apóstolo. Então, São Tomé apóstolo. Isso é um pouco o que a gente sabe da biografia, do martírio, das frases dele, enfim, né? Mas olha, minha gente, o que nos ensina? Preste atenção aqui agora. O que nos ensina Tomé? Tomé foi um escolhido. Tomé foi escolhido. Jesus escolheu Tomé, rezou por ele, escolheu Tomé, caminhou com Jesus. Uma pessoa que estava perto de Jesus o tempo todo. Tinha essas coragens todas que a gente viu ali, né? De perguntar, não entendi, né? Ou seja, eu vou dar a vida por ele. Vamos junto, minha gente. Nada de desanimar. Chegamos até aqui, vamos junto. Ou seja, uma pessoa que foi escolhida por Jesus. Uma pessoa que foi assim, selecionada por Jesus. Mas quase aconteceu uma coisa com Tomé, que pode acontecer com qualquer um de nós. Aí entra a nossa vida agora. Que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quando Jesus ressuscitou, ele morreu, Jesus morreu, né? Os apóstolos ainda não tinham experiência de Jesus ressuscitado. O que Tomé? Tomé não estava junto. Tomé não estava junto, não estava com eles. Tomé não estava com eles. Qual é o perigo aqui? De repente a gente faz uma caminhada com Jesus e de repente acontece qualquer coisa, nossas escolhas, a gente começa a se afastar. A gente começa a não vir mais. Aconteceu qualquer coisinha lá, meu olhar atravessado, o padre não olhou para mim, porque aquela pastoral, porque isso aqui. A gente começa a se afastar. Afastar do grupo. Por questõezinhas. Não estava com eles. Os 10 estavam lá. Judas tinha traído, os 10 estavam lá. Tomé não estava. Era para ser 11. Tomé não estava. O grupo estava. Tomé se afastou. Por quê? Onde estava Tomé? Onde estava? Talvez essa questão da dúvida, né? Da dúvida, o Cristo morreu e agora acabou tudo, enfim, ou situações de falta de fé mesmo, de fidelidade. Às vezes a gente tem um currículo impecável diante de Deus, mas acontece qualquer coisa que a gente começa a se afastar. Cuidado com isso, hein? Cuidado quando a tentação vem para você se afastar da missa, da igreja, da presença de Deus. Cuidado, né? Então Tomé não estava com eles assim. E quando Tomé, né? Aí o que fizeram os discípulos? Perceberam a ausência de Tomé. Dane-se Tomé, ele é grandinho, eu correr atrás, não vou. Que isso, eu não vou atrás dele. Mas não, o que fizeram os discípulos? O que fizeram os amigos dele, os outros apóstolos? Foram atrás dele. Tomé, o Senhor apareceu lá, Tomé. Nós vimos o Senhor, Tomé. Nós vimos, ou seja, o grupo não desistiu de Tomé. E foi atrás de Tomé. E talvez assim, até a aparição de Jesus, porque Jesus tinha aparecido com eles. Vimos o Senhor, Tomé. Nós vimos o Senhor, tivemos experiência. Ele foi lá e falou, deu a paz para nós, enfim, isso aqui. Apareceu para nós, né? Vimos o Senhor. Então o grupo foi atrás. Talvez Jesus pediu, vão atrás de Tomé. Nem Jesus desistiu de Tomé. Nem Jesus, vão atrás de Tomé. E naquela semana foram atrás de Tomé. Aí Tomé o que respondeu? Olha, se eu não colocar o meu dedo ali, se eu não ver a marca do prego, de um lado, na mão, no pé, enfim, se eu não vou acreditar. Ou seja, quem é que estava falando? Quem é que estava convencendo? E o grande perigo, o outro grande perigo que esse contexto nos ensina, a história de Tomé nos ensina, ou seja, primeiro ele não estava, onde estava? Onde estava? Por que a gente começa assim, se afastar da presença de Deus? Por que a gente começa a se afastar da Eucaristia, da igreja? Ele não estava. Por que não estava? Por que não estava?
E outra coisa é aquilo que depois contaram, vimos o Senhor, não, se eu não colocar a mão lá, ou seja, aí os discípulos, né, foram atrás. Qual o grande perigo de não acreditar no testemunho da igreja? De não acreditar, de acreditar em outras coisas lá fora, e deixar de acreditar nos homens de Deus, nas lideranças da igreja, de deixar de acreditar, porque quem é que estava falando, vimos o Senhor? Era Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, eram eles que estavam falando. Tomé, nós vimos, era Pedro que estava falando, ou seja, deixou de acreditar nos outros colegas, que tiveram essa experiência com Cristo o tempo todo. Então, o perigo de não estar junto, e o perigo de não acreditar no testemunho, de acreditar em outras coisas, não, se eu não colocar, aí, de tanto eles insistirem, Tomé vem, Tomé volta, Tomé volta, Tomé volta, Tomé, ele foi, 8 dias depois estava lá Tomé junto com o grupo, e aí Jesus de novo, a paz esteja convosco, enfim, e aí Jesus foi direto para quem? Para Tomé, foi direto para Tomé, Jesus não desistiu, foi direto para Tomé. Tomé, você esteve comigo, Tomé, você caminhou comigo, Tomé, você comungou quantas vezes, você viu os milagres, você teve experiência comigo, Tomé, você precisa disso, os outros não precisaram, mas se você precisa colocar o teu dedo, coloca, se você precisa ver a marca, está aqui, ó, né? Aí veio aquela mais linda profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Então, minha gente, talvez hoje a lição que Tomé nos ensina, né, essas duas realidades que a gente tem que prestar atenção. Cuidado quando você percebe que está se afastando, quando você já não está mais com o grupo, quando você já não participa mais da igreja, cuidado, volta. E se os teus irmãos estão dizendo assim, está acontecendo isso, venha, o milagre está lá, ou seja, não, acredite, dê crédito no bom testemunho dos irmãos da tua comunidade, das lideranças da tua comunidade, porque se você não acredita em quem está na igreja, você vai acreditar quem está lá fora, dá crédito para quem está lá fora. Então que essa vida de Tomé, né, nos ensine também a nós termos essa coragem, amadurecermos a fé, sem nos separarmos da presença de Cristo. Amém? Amém. Amém?